Existem verdades que ninguém tem coragem de contar, mas que todo homem precisa saber se não quiser viver como um otário no relacionamento. As mulheres, assim como os homens, possuem forças e virtudes, mas também carregam fragilidades escondidas, pontos cegos que a maioria prefere disfarçar. Essas fraquezas não aparecem em conversas superficiais, em podcast, reels ou TikToks. Elas estão nas entrelinhas, nos gestos, nos padrões repetidos geração após geração. São mecanismos que, se você não enxergar, vai acabar sendo explorado. E pior, não vai nem perceber da onde veio o golpe. Por isso, hoje vamos expor a raiz das 10 fraquezas femininas ocultas que regem as escolhas, os relacionamentos e até as manipulações. Entender isso é essencial para que você não seja feito de trouxa pelas mulheres. Te ajudará a parar de ser usado, a não desperdiçar energia e tempo em algo que só favorece o lado dela. Cada uma dessas fraquezas pode se tornar uma armadilha para o homem despreparado, mas para quem entende o jogo, elas podem virar um mapa, um manual de leitura da mente feminina. A primeira fraqueza é a dependência de validação. A maior parte das mulheres vive em busca de aprovação, não da realização. Ela mede o seu valor pela reação que provoca, pelas curtidas nas redes sociais, comentário de amigas ou elogio de desconhecidos. E aqui entra um detalhe brutal. Um homem que entende isso nunca dá validação barata, porque cada vez que você se ajoelha para confirmar o ego dela, você se rebaixa. Essa fraqueza só existe porque a carência por aprovação é insaciável. O homem de valor sabe disso e usa a escassez como arma. Validação demais, você vira invisível. Validação na medida certa e consciente, você se torna prioridade. A segunda fraqueza é o vício em emoção. Muitas mulheres não suportam estabilidade emocional, confundem paz com tédio, por isso criam dramas, provocações, discussões, cutucam o homem só para sentir intensidade. É a química do caos, o combustível da adrenalina. O erro dos homens comuns é acreditar que amor precisa ser tranquilo. Não, para ela, tranquilidade absoluta é sinônimo de desinteresse. E é aí que você perde espaço pro cafajeste, pro cara que só aparece com emoção e risco. Quem entende essa fraqueza não cai na armadilha de virar um homem entediante bonzinho. O segredo está em equilibrar estabilidade com doses calculadas de imprevisibilidade. A terceira fraqueza é a priorização da segurança acima da paixão. Esse é o ponto que muitos homens acordam tarde demais. Enquanto ela é jovem, o desejo fala mais alto. Cafajeste, bad boy, os caras errados, só aqueles caras que não oferecem nada de bom. Mas quando a vida começa a cobrar, quando o espelho começa a mostrar o peso dos anos, o jogo muda. Ela troca a emoção pela garantia, a intensidade pela estabilidade. E se você não entender esse movimento, vai se iludir achando que ela está com você por amor. Muitas vezes é apenas sobrevivência e nesse momento o beta provedor vira o escolhido, não desejado. Você deve saber disso para não cair nessa ilusão, porque quando você paga os boletos da conta da vida dela, o otário é você. Esses são apenas os 3 primeiros pontos. Nos próximos vamos entrar em aspectos ainda mais profundos. Manipulação via culpa, medo da solidão, confusão entre sexo e vínculo, hipergamia e outros que regem cada escolha silenciosa. Se você acha que já entendeu o suficiente, então se prepara, porque o que vem a seguir vai mostrar porque tantos homens acabam sendo explorados e descartados sem nem perceber. Depois de entender como a validação, emoção e segurança moldam as escolhas femininas, precisamos mergulhar em outras camadas mais obscuras, aquelas que passam despercebidas até pelos homens mais experientes. A quarta fraqueza é a competição indireta. Mulheres competem entre si de forma diferente dos homens. Enquanto nós disputamos no campo aberto, elas jogam de forma oculta. Elogios falsos, comparações veladas, pequenos gestos que sabotam a rival sem nem parecer um ataque. A princípio pode parecer maldade explícita, mas muitas vezes acontece de forma natural. Elas fazem isso para se sentir no controle da situação, se desestabilizando emocionalmente. E é justamente por isso que um homem que se mantém firme, sem se deixar levar por comparações ou por indiretas, ganha posição de destaque. Ele não entra no jogo dela. A quinta fraqueza é a confusão entre sexo e vínculo emocional. Para muitas mulheres, intimidade física não é apenas prazer, é conexão e projeção de futuro. Por isso, muitas criam expectativas após poucas noites. Mas aqui está a armadilha. O homem ingênuo acredita que ela está totalmente conectada emocionalmente
sexualmente com ele, mas na realidade ela está satisfazendo mais um desejo emocional do que carnal. A mulher pode dividir a cama com você e no dia seguinte está alimentando conversas com outro homem. O homem de valor entende: presença no quarto não significa presença na vida. A sexta é a hipergamia, talvez a mais famosa e polêmica de todas. A tendência feminina de sempre buscar um homem um degrau acima, com mais status, mais dinheiro, mais influência. Tudo entra na conta. Não se trata apenas de interesse material, mas sim de instinto. O problema é quando o homem desconhece essa regra básica e acredita em narrativa de amor incondicional. Quando você não entende a hipergamia, você vira um item descartável, usado quando serve e abandonado quando não é mais conveniente. Agora, quando você reconhece, você não se humilha tentando provar valor, você se valoriza sozinho e deixa claro que ela quem precisa se adaptar ao seu padrão, não o contrário. A sétima fraqueza é a carência emocional e a projeção de necessidades. Muitas mulheres carregam vazios internos que tentam preencher em um parceiro. Elas não querem um homem, elas querem um terapeuta, um salvador, alguém que cure feridas que não são suas. O homem despreparado aceita esse fardo acreditando que está sendo amoroso, mas na realidade acaba virando um saco de pancadas emocionais. A verdade é uma só: carência não se resolve com relacionamento, se resolve com maturidade individual. Quem assume esse peso está assinando um contrato de gado terapeuta. Quando ela se curar, ela vai voltar pro cara que machucou ela emocionalmente e você fica aí com cara de otário. A oitava fraqueza é o controle via culpa. Esse é o campo mais perigoso porque não é explícito. Ela não manda você se controlar, ela faz você se controlar sozinho. Ela cria dúvidas, joga frases vagas, instala um sistema psicológico e você começa a se cobrar o tempo inteiro, mesmo sem cobrança direta. E quando você menos espera, está preso em um sistema de vigilância emocional. O homem que não entende isso começa a assumir culpas que não são suas, começa a carregar fardos que não são seus. Entenda uma coisa: não se negocia dignidade em troca de paz. Até aqui você já deve ter percebido que essas fraquezas não são apenas vulnerabilidades inocentes, são também armas, muitas vezes inconscientes, mas continuam sendo armas. E quem não sabe identificar acaba ferido. Mas ainda restam duas das mais pesadas, e é aqui que a máscara cai e você entende porque tantos homens saem destruídos de relações que pareciam ser estáveis. A nona fraqueza é o medo da solidão. Poucas admitem, mas a realidade é simples. Muitas mulheres preferem permanecer em um relacionamento ruim do que acabarem sozinhas. Não se engane com frases de efeito como eu me basto, eu sou suficiente ou qualquer consolo emocional, porque na prática a maioria entra em desespero diante da ideia de ficar invisível, sem atenção e sem companhia. Isso explica porque muitas mulheres prolongam relações fracassadas ou correm para um plano B antes mesmo de terminar com o atual. Para o homem que não enxerga essa fraqueza, isso parece dependência afetiva ou carência emocional, mas para o homem que está atento, ele sabe que isso é um sinal de alerta. Se ela não consegue ficar um tempo sozinha, ela vai usar alguém como muleta emocional, e pode apostar, esse alguém pode ser você, principalmente se você não souber os ensinamentos do anti-otário, que está aqui no link da descrição, detalhando cada parte desses planos ocultos. E é aqui que entramos na décima e última fraqueza: o uso estratégico da competição feminina. Essa é a jogada mais suja, mas também a mais comum. Muitas mulheres alimentam um cenário de disputa proposital, respondem mensagens de outros homens só para você perceber, mantêm amizades masculinas suspeitas, exibem interesse de terceiros como troféu, não porque estejam interessadas de fato, mas porque sabem que o fato do homem se sentir ameaçado ou substituído mexe com a paz dele. É um jogo de escassez invertida, faz você acreditar que ela é a única opção valiosa, enquanto você é facilmente descartável. Ela reduz o seu valor artificialmente e aumenta o dela. Só que aqui está a grande questão: quando você entende essa fraqueza, você nunca reage com desespero, ciúme ou vigilância. Você faz o oposto, você se torna o prêmio. Você mostra que se ela precisa criar competição artificial para manter interesse, é porque ela já perdeu o verdadeiro valor que deveria entregar. Esse é o ponto mais delicado e é aqui que muitos homens quebram, se humilham, se ajoelham e se tornam versões apagadas de si mesmo. E também é aqui que nasce a diferença entre o homem comum e o homem de valor. O comum fica em desespero, entra no jogo, disputa atenção, perde identidade, tenta provar que é melhor. O homem de valor simplesmente sai da mesa, ele entende que dignidade não é negociável e que fraquezas femininas só se tornam armadilhas para quem não conhece o território que está caminhando. E se até agora você está reconhecendo alguma dessas situações, parabéns, porque esse é o primeiro passo para nunca mais ser feito de otário. E o segundo passo é aprender a usar esse conhecimento para se blindar. Agora que você conhece as 10 fraquezas femininas ocultas, dependência de validação,
intimidação, vício em drama, troca da paixão pela segurança, competição indireta, confusão entre sexo e vínculo, hipergamia, carência projetada, manipulação pela culpa, pelo medo da solidão e estratégia suja de competição feminina, todas elas têm algo em comum. São pontos que, quando o homem não enxerga, se transforma em um alvo fácil. A grande questão é que a maioria dos homens prefere acreditar em história de romance, em frases de novela, em promessas de fidelidade condicional. Só que o mundo real não funciona assim. O jogo social é moldado por instintos, inseguranças e estratégias que nem sempre são conscientes. E quando você ignora isso, não só corre o risco de perder sua energia vital, mas também de entregar sua dignidade de bandeja para quem não vale nada. Um homem de valor não se ilude, ele não se deixa enganar por lágrimas estratégicas, não se vende por um pouco de atenção e não se ajoelha diante de manipulação. Ele entende que respeito vale mais do que qualquer sentimento, e quem se coloca como prêmio nunca implora por espaço. E é aqui que você precisa tomar uma decisão. Vai continuar vivendo no piloto automático, acreditando que basta ser o cara legal para conquistar respeito, ou vai abrir os olhos para a realidade e entender as regras do jogo? Porque a diferença entre um homem livre e um homem preso está justamente no conhecimento. Quem entende as fraquezas femininas nunca mais é feito de otário. Se você quer aprender a aplicar esse conhecimento na prática e se blindar de uma vez por todas de manipulações, joguinhos emocionais e dramas, o próximo passo está aqui no link da descrição. Baixe o Anti-Otário, aprenda tudo rapidinho e depois me agradeça. Tamo junto!